fontes compostas, proteica e energética, e depois eu vou entrar com o mineral, beleza? Mostrar como é que, o que tem que ser considerado. Então aqui eu vou partir de um exemplo que fizemos em uma das aulas lá do curso, de suínos em crescimento, ou seja, de 25 a 60 kg de peso vivo. Aqui está 20% de proteína bruta, mas na prática não é isso aqui, é 18% na prática. Isso aqui foi só um exemplo passado, tá? Isso aqui foi um dado que sem querer entrou aqui por engano. Mas eu vou mostrar para 20%, porque a minha intenção é apenas mostrar o método de cálculo, tá? Não vou me preocupar muito com isso aqui agora. Então vamos considerar a proteína bruta, a necessidade de proteína bruta de 20%. Então nós usamos o método do quadrado de Pearson. Para isso nós desenhamos o quê? Literalmente desenhamos um quadrado, certo? Aqui nós colocamos qual é a fonte proteica da ração, tá? E aqui a fonte energética. Para esse exemplo, como fonte proteica, nós vamos usar o farelo de soja, tá? O farelo de soja, os melhores alimentos proteicos, certo? Ele tem 46% que a gente vai usar aqui, o farelo de soja, o de 46% de proteína, beleza? E como fonte energética, nós vamos utilizar aqui, nós já vamos partir para um composto para já entender, ó, nós vamos usar o fubá, que é o milho moído, certo? O fubá ele tem 9% de proteína bruta. E vamos complementar ele com farinha de trigo, tá? A farinha de trigo, ela é um pouco mais rica, ela tem 16% de proteína bruta, beleza? Então, farelo de soja no proteico e fubá e farinha de trigo na fonte energética. Por que o farelo de soja na fonte proteica? Farelo de soja, com mais de 18% de proteína, está entrando aqui no proteico. Fubá e farinha de trigo tem menos de 18% de proteína, como a gente pode ver. Então eles entram como energético, beleza? Não vou entrar muito nesse detalhe agora, vamos partir para o cálculo. Então, como a gente faz? Aqui na questão do fubá com a farinha de trigo ela tem uma restrição de uso para suínos, que é de 20%. Ou seja, a composição da a farinha de trigo não pode ultrapassar 20% da composição de fonte energética. Então a gente vai tratar aqui no máximo, vamos colocar isso aqui com 20%, então o fubá vai ocupar os outros 80%. Como a gente vai determinar isso? É só tirar, no caso da farinha de trigo, nós vamos tirar 20% dos 16%, o que vai nos dar 3,2%. Enquanto no fubá vai ser os outros 80%, é só multiplicar 80% de 9, nós vamos ter 7,2. Então, se a gente somar as duas fontes energéticas, nós vamos ter 10,4. Certo? 2 com 2, 4, 7 com 3, 10. 10,4% aqui. Então, esse vai ser o teor de proteína oferecido na fonte energética. Na fonte proteica vão ser os 46% mesmo, porque aqui nós estamos usando um ingrediente simples, beleza? No quadrado, nós vamos colocar qual a necessidade de proteína bruta. Então, a necessidade nossa aqui, nós vamos trabalhar com 20. Então, nós literalmente botamos o 20 ali no quadrado. E fazemos agora uma operação em cruz, que é típica do método. Então, nós fizemos aqui, ó, 46 menos 20, 26. E aqui, 10,4, que é o teor de proteína da fonte energética, 10,4 menos 20, daria menos 9,6. Como não existe número negativo no quadrado de Pearson, nós vamos colocar 9,6, beleza? Não põe número negativo. E agora nós vamos somar essas duas parcelas. 9,6 com 26 vai dar 35,6. Vamos dividir os dois por 35,6 para saber qual que é a porcentagem deles aqui. 9,6 dividido por 35,6 multiplicado por 100 para dar a porcentagem vai dar 26,97. Sempre aproximando para duas casas, beleza? Somente no caso dos minerais nós vamos usar 3 casas, vamos ver mais adiante. Por enquanto, 2 casas decimais. E aqui 26 por 35,6
multiplicado por 100 vai dar 73,03%. Pararíamos aqui se fossem fontes simples. Seria 26, aqui nós já sabemos que são 26,97% de farelo de soja. Agora são 73,03% de fonte energética. Só que a fonte energética, lembrando que era 80 de fubá e 20 de farinha. Então nós temos que fragmentar isso. Então se nós pegarmos aqui o fubá entrou com 80%. Portanto, o fubá ele é 80% do 73,03%. Isso vai dar 58,42%. E a farinha de trigo vai entrar com 20% desse mesmo valor que nós achamos, o que vai me dar 14,61%. Ou seja, para esse balanço aqui simples de ração, sem considerar minerais, nada, esse aqui é o primeiro passo para entender, a ração vai ter o quê? 26,97% de farelo de soja, 58,42% de fubá e 14,61% de farinha de trigo. Notem que a farinha de trigo ela permaneceu abaixo de 20%. Então, ela obedeceu, inclusive, a restrição de uso de 20%. Ela não pode passar de 20% aqui e não pode passar de 20% também aqui na ração. Se passasse, a gente teria que reduzir aqui os 20%, botar, sei lá, um 15%, por exemplo, 15% então aqui no 85%, e refazer toda a conta para achar a nova composição, beleza? Aqui, se vocês somarem o 26,97 com 58,42 com 14,61, vão ver que vai dar exatamente 100%. Então, esse primeiro exemplo aqui, como ele é bem simples, né, bateu 100% redondo. Esse é o primeiro caso, só para a gente entender como faria com um ingrediente composto, beleza? Com mais de um ingrediente na mesma... com fonte composta, desculpe, com mais de um ingrediente na mesma fonte. Eu vou partir agora para um outro caso, agora já considerando um caso um pouco mais real, que é usando os minerais, só que eu vou usar fontes simples, tá? Para facilitar o cálculo. Vamos considerar ainda suínos em crescimento, vamos considerar ainda 20% de proteína bruta, já falei que não é esse valor, mas vamos considerar. E vamos entrar aqui agora com uma necessidade de minerais. Isso tudo consultado em tabela, beleza? Então a necessidade de minerais aqui para o nosso exemplo vai ser o cálcio com 0,8, o fósforo com 0,45 e o cloreto de sódio, NaCl, com 0,35. Beleza? Bom, antes de mais nada, vamos ter que considerar um espaço para poder colocar o mineral na ração. Naquele primeiro exemplo, nós usamos apenas a fonte proteica e a fonte energética, o alimento em si. Nós não nos preocupamos em deixar um espaço na ração, como vocês viram, deu até 100%, para poder colocar um mineral ou o que mais precisar, porque a ração não é só isso, tá? Então aqui nós vamos ter que considerar um espacinho para o mineral. Podemos dar um espaço de 3 a 5, até 7% aí para poder colocar os minerais. Nesse exemplo, eu vou fazer com 3%. O que eu quero dizer com isso? Imagine a ração, certo? Aqui 100%. Eu vou colocar os alimentos aqui, no caso então a fonte proteica e a fonte energética, eles vão ocupar uma parte da ração. E aqui eu vou colocar os minerais e o que mais eu precisar, por exemplo, caso eu precise complementar com o inerte. Por que eu estou fazendo isso? Para poder ter um espaço para colocar os minerais. Então eu vou dar aqui um espaço aqui de 3%, certo? Então se os minerais vão ocupar 3% da ração, a minha fonte proteica e energética juntas vão ocupar apenas 97%. O que eu preciso fazer então agora antes de lançar aquele número no quadrado de Pearson? Então vamos fazer aqui o quadrado de Pearson. Colocar aqui a nossa fonte proteica e aqui a nossa fonte energética. O número que vai aqui no centro não será 20, porque se eu colocar 20% aqui de cara e balancear nos 97%, quando eu colocar os minerais, eu vou diluir a ração. O que vai acontecer? Como os minerais, obviamente, eles não oferecem proteína, é apenas o alimento.
Então, quando eu diluir a ração, o teor de proteína vai ser menor do que 20%. E, consequentemente, eu não vou estar suprindo a necessidade indicada. O que eu tenho que fazer, então? Fazer aqui uma composição nos alimentos mais concentrada em proteína. Como eu determino isso? Não é 20% o que eu preciso? Então, eu pego os 20%, vou fazer aqui, ó. Eu pego os 20% de proteína e eu vou multiplicar por 1,03. Assim, eu vou estar aumentando em 3% a concentração de proteína no balanço das fontes. Com isso, eu garanto que quando eu atingir essa concentração 3% maior, quando eu diluir com os minerais, eu vou atingir 20% na ração final. Portanto, 20% de 1 vezes 1,03 vai dar um teor de 20,6%. Esse é o valor que eu vou colocar no quadrado. Voltando agora para as fontes. A fonte proteica, eu vou optar pelo farelo de soja, tá? 46%, como a gente já viu. E dessa vez na fonte energética, eu vou optar já pelo mais simples, que é o fubá. O fubá, que é 9% de proteína. Beleza? Fazendo aquele mesmo esquema que a gente já fez. Vamos trabalhar em cruz, certo? 46% menos 20,6, nós vamos ter 25,4. E 9 menos 20,6 vai dar 11,6. Lembrando que não existe negativo, certo? Somando os dois, eu vou ter o número de 37. Então, eu vou dividir por 37, os dois. O que aqui vai me dar? 11,6 dividido por 37 vezes 100 vai dar 31,35%. E aqui 25,4 dividido por 37, vou ter 68,65%. Só que isso seria se os alimentos ocupassem 100%, mas eles ocupam apenas 97%. Então eu vou multiplicar isso aqui por 0,97. É como se eu tirasse simplesmente 97% desse valor. O que vai me dar um novo valor aqui de 30,41% e aqui de 66,59%. Portanto, a primeira parte aqui é 30,41% de farelo de soja e 66,59% de fubá. Se nós somarmos esses dois valores, vamos ter o valor de 97%. Então, a primeira parte está concluída. Agora, nós passamos para o balanço de minerais, em que nós vamos tentar atingir essa necessidade. Aliás, tentar não, nós vamos atingir essa necessidade. E vamos ver quanto que vai precisar. Primeira coisa, nós temos que decidir quais são as fontes de minerais. Nós decidimos aqui fonte proteica, fonte energética. Então, agora nós temos que decidir as fontes desses minerais aqui. Consultando também em tabelas de composição nutricional e se atendo ao que é mais fácil de encontrar no mercado, nós vamos optar aqui neste exemplo pelo fosfato bicálcico, cuja composição de fósforo e cálcio é de 19% e 22%, respectivamente. E também vamos optar pelo calcário dolomítico, ou calcita, que não tem nada de fósforo, mas tem 38% de cálcio. E vamos optar também pelo sal comum, o sal branco, que vai ter 100% de cloreto de sódio, já que o próprio sal ele é o cloreto de sódio puro, beleza? Esse aqui, inclusive, nós vamos deixar aqui isolado, porque ele não vai entrar nos cálculos agora, porque ele já é uma fonte 100%. Nós não temos que nos preocupar com ele. Então, vamos iniciar aqui. Qual que a gente deve balancear primeiro? A primeira dúvida, né? Fósforo ou cálcio? Como o cálcio ele se encontra nas duas fontes, e o fósforo apenas em uma delas, eu vou balancear primeiro o fósforo. Por que isso? Quando eu balancear o fósforo, eu já vou ter uma quantidade de cálcio que vai junto, né? Consequentemente, porque o fosfato já tem os dois. Então eu vou balancear primeiro pelo sulfato bicálcico, balancear o fósforo, e depois eu parto para o cálcio. Beleza? Então vamos começar pelo fósforo. A nossa necessidade de fósforo é 0,45. Só que existe fósforo, existe cálcio nesses alimentos.
nós já não colocamos esses alimentos, então a gente vai ter que tirar um pouco do fósforo deles. Então o que vai acontecer? Eu vou calcular quanto de fósforo tem no farelo de soja, quanto que tem no fubá, tirar isso da minha necessidade e o que faltar, eu vou complementar com fosfato bicálcico. Beleza? Se eu não fizer isso, vai ter excesso de fósforo na dieta. Então vamos calcular quanto de fósforo tem no farelo de soja. O farelo de soja, ele tem 0,21% de fósforo. Quanto de fósforo quanto de farelo de soja nós colocamos na ração? 30,41. Então eu vou tirar aqui 0,21% de 30,41. Fazendo essa conta, vai me dar 0,064. Aqui o que eu comentei, como é mineral, nós vamos colocar 3 casas decimais, beleza? As 2 casas vão voltar a ser usadas quando a gente falar das fontes. Então aqui agora vamos usar 3 casas decimais. Porque o mineral ele é muito pouco, como vocês podem ver, então a gente tem que ser o mais preciso ainda do que antes. E o fubá, ele tem 0,12% de fósforo. E o fubá nós utilizamos uma quantidade de 66,59. Então a gente vai tirar 0,12% de 6659, vai dar 0,08. Somando esses dois, nós vamos ter 0,144 de fósforo. Isso já fornecido no alimento. Então, para saber quanto que falta, é simples. É só pegar a nossa necessidade de fósforo, que é 0,45, tirar o 0,144, e nós vamos ver que falta 0,306 de fósforo. Esse 0,306 nós vamos complementar com o fosfato bicálcico. Então, o nosso querido fosfato bicálcico que tem 19%, então o nosso fosfato bicálcico tem 19%, é só fazer uma regra de 3. Se em 100% do fosfato nós temos 19 de fósforo, quanto que eu preciso para ter 0,306? Isso vai me dar 1,61. Agora nós retornamos para 2 casas decimais, porque esse valor aqui, ó, representa o teor de fosfato de bicálcico na ração. Ou seja, nós vamos usar 1,61% da composição da ração vai ser fosfato bicálcico. Vamos partir agora para o cálculo do cálcio. O nosso cálcio, da mesma forma, ele já está presente nas fontes energética e proteica. Então vamos pegar lá. O farelo de soja, ele já possui 0,3% de cálcio na sua composição. E o farelo de soja foi utilizado 30,41. Portanto, 0,3% de 30,41 vai ser 0,091, voltando a usar 3 casas decimais. O fubá, ele possui 0,02% de cálcio na composição. E o fubá nós utilizamos 66,59. Portanto, o fubá vai contribuir com 0,013 de cálcio. E nós utilizamos o fosfato bicálcico, que acabamos de calcular. O fosfato bicálcico, como a gente viu lá, ele tem 22%. Então, 22% de cálcio. Isso de 1,61, que foi o que nós localizamos aqui no fosfato bicálcico. Isso vai me dar 0,354. Somando toda essa contribuição de cálcio já existente, nós vamos ter o valor de 0,458, que já possui, já está fornecido com o farelo, com o fubá e com o fosfato bicálcico. A nossa necessidade de cálcio era de 0,8.
Portanto, 0,8 menos o que já possui, 0,458, vai nos dar 0,342. Esse 0,342 é o que eu vou ter que complementar com o calcário calcítico. Portanto, a nossa calcita, que tem lá 38% de cálcio, vamos fazer de novo uma regra de 3. Se em 100% da calcita tem 38%, quanto que eu preciso para atender 0,342? Isso vai me dar a resposta de 0,9%. Esse é o nosso teor de calcita. E, por fim, o último mineral que tem a necessidade, que é o cloreto de sódio. Nós íamos utilizar uma fonte que é o sal comum, que é 100%. Portanto, se a nossa necessidade de de cloreto de sódio é de 0,35 e a nossa fonte é 100%, então, com certeza, nós vamos utilizar 0,35% de sal. Sal branco, né? Que é o que a gente encontra. Ok. E com isso a gente fecha. Agora, vamos conferir se bateu a nossa ração de 100%? Então vamos relembrar lá. Primeiro, farelo de soja. Primeiro ingrediente nosso lá. 30,41%. Fubá foi nosso segundo ingrediente, fonte energética, que deu 66,59%. Esses dois juntos deu 97% da ração, como a gente queria, certo? Entrando agora nos minerais. O primeiro, fosfato bicálcico. Entrou com 1,61%. A nossa calcita, ou calcário calcítico, entrou com 0,9%. E por fim, o sal branco. Nossa fonte é de cloreto de sódio, ele é o próprio cloreto de sódio, entrou com 0,35%. Se nós somarmos tudo isso, nós vamos obter o valor de 99,86%. Não deu 100%. Reparem que os 3% foram na casca, para poder entrar os minerais. Quase deu 100%. Faltou o que, gente? Faltou o que para chegar a 100%? Faltou 0,14%. Muito pouco essa margem. O que a gente faz com esse 0,14% então? A gente vai colocar um material inerte. Então a gente vai entrar na ração ainda um último material, que é o chamado inerte, que não fornece nada, que está ali só para fechar a conta, beleza? Então nosso inerte, 0,14%. Então essa é a composição da nossa ração. 30,41 de farelo de soja, 66,59 de fubá, 1,61 de fosfato bicálcico, 0,9 de calcita, 0,35 de sal branco e 0,14 de material inerte. Com isso, a gente fecha a nossa ração em 100%. É só seguir essa composição. Com isso, nós balanceamos a proteína bruta, mantivemos, né, o 20% com essa diluição. Se quiserem, podem confirmar. E é isso, pessoal. Aqui eu mostrei um cálculo simples, tá? Mas esse aqui é o básico, beleza? Sabendo isso aqui, sabendo esse método de cálculo, sabendo o que tem que considerar. Se nós utilizássemos fontes compostas, como a gente fez no primeiro exemplo, por exemplo, lá na fonte proteica e fonte energética, eu só ia aumentar minha quantidade de conta. Que nem aqui, por exemplo, eu não tirei o cálcio da farelo de soja do fubá. Eu vou ter que tirar da farinha de trigo, vou ter que tirar da farinha de peixe. O que você usar como fonte, você tem que ver se ele fornece o mineral que você está balanceando e retirar dele, antes de você entrar com o mineral mesmo, um sal ou qualquer coisa, para poder complementar aquele mineral, certo? Então vocês têm que lembrar disso. Os minerais eles estão fornecidos às vezes nas fontes energéticas e proteicas. Então você tem que tirar de lá. E só então complementar com a fonte própria dele. Beleza? Senão você estoura o limite e nem está sabendo. Outro detalhe importante, como eu comentei, esse espaço que a gente deixou, né, no outro exemplo lá, que a gente deixou de 3%, ele pode chegar a 5% ou a 7%. Um número confortável para trabalhar, 5%. Esse número aqui é determinado pela experiência, tá?
Não existe uma regra, não tem um manual dizendo que ó, use tantos por cento para quando essa situação é assim. Aqui a gente fez com 3% e como vocês viram, deu muito próximo, deu 0,14%. Como na prática a gente tem que colocar mais coisa na narração, que não é só isso, a gente pode deixar uns 5% aqui que vai dar um espaço legal, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido o bastante para compreender o método de cálculo. Eu sei que foi um vídeo curto, desculpem a letra também se ela está meio ruim aqui. Mas é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo ano, pessoal. Valeu!